E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você tá no canal Tragicômico, deixa aquele like pra fortalecer, porque hoje a gente vai finalmente descobrir por que as mulheres gostam tanto de bad boys. Eu sei que eu já trouxe esse tema aqui pro canal, só que das outras vezes era da perspectiva masculina, né? Foi aquele experimento social que o Douglas Flamino tinha feito, onde ele constatou que realmente ser bad boy funciona na hora de conquistar garotas, mas a gente ainda continuava com a dúvida, por quê? Por que é assim? Por que mulheres se atraem justamente pelo perfil mais problemático de homens, que dá todos os indícios de que não vai ser um bom parceiro? Pois bem, para entender melhor essa história, hoje a gente vai ver a opinião da nossa querida Gabrita, que eu já trouxe aqui pro canal, num vídeo onde ela falava sobre mulheres viciadas em conteúdo mais 18. Vocês acharam realmente bem interessante. Me indicaram mais um monte de vídeos dela, para falar a verdade, assim como esse, né? Esse vídeo aqui também foi indicação dos inscritos do canal. Eu achei que realmente poderia ser interessante, já que é um assunto que nós estamos tentando descobrir juntos, né? Então, vamos ver o que a Gabrita tem a dizer sobre esse assunto. Hoje eu venho das sombras para responder uma pergunta que está na mente e coração de todos os homens e mulheres que existem. Por que as mulheres gostam tanto de bad boys? Tô levemente embriagada, não posso mentir. Esse vídeo talvez saia um pouco do controle. E eu sei que tem pessoas irritadas porque eu não olho diretamente pra câmera, mas eu não gosto de olhar diretamente pra câmera porque eu fico envergonhada e acabo desviando o meu olhar, então eu olho pra mim mesma. Narcisista, talvez? Vocês vão aprender o que é ser narcisista hoje. Eu sei que vocês homens... Caramba, tá prometendo muito, hein? Acho que é talvez interessante o fato dela estar levemente embriagada, vai ser mais sincera. Dizem que a bebida revela, né? Mas costumam dizer isso dos homens. Mas acho que a Gabrita vai concordar que o que se aplica para os homens deveria também para as mulheres, né? Ou não? Um homem, quando bebe muito, revela apenas quem ele é de verdade. Uma mulher, quando bebe muito, só fica totalmente vulnerável e incapaz de responder pelas próprias ações. Se for o caso, Gabrita aqui não está respondendo por ela própria. Talvez ela se embriagou para ter essa desculpa também, né? Para poder se blindar. Olha, eu não respondo por nada que eu disse naquele vídeo. Eu estava bêbada. Pronto, não tem mais consequências. Não precisa lidar com as suas responsabilidades. Tô brincando, né? Vamos seguir com o vídeo. Me se perguntam muito isso, num tom de injustiça. Porque eu sou o cara bom que sou sempre trocado pelo Zé Droguinha. Porque elas curtem os bandidos. Porque o cara mal sempre ganha do cara bom. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sou mulher e eu também me pergunto a mesma coisa. Nós, de certa forma, também sofremos com isso. Porque não é algo tão consciente e controlável assim. Então, eu vim aqui, eu cruzei as linhas inimigas pra contar pra vocês o porquê. Na verdade, pra tentar achar uma resposta junto com vocês. Ela também não sabe muito bem, né? No fim das contas, ninguém realmente sabe. É só uma coisa terrível que acontece. Simplesmente acontece. E o jeito de lidar com isso, pelo menos que a gente concluiu no outro vídeo, é que as mulheres deveriam se conscientizar sobre isso e tentar, nesse caso sim, ir meio contra a sua natureza, porque é uma natureza meio autodestrutiva, você vai se encantar pelos piores elementos. E aí tem muita mulher que, pô, nenhum dos meus relacionamentos dá certo, será que eu tenho o dedo podre? Provavelmente, provavelmente, e talvez nem é tanto culpa sua, olha só, estou já eximindo as damas das suas responsabilidades. Mas é porque a gente tá vendo que está na natureza feminina escolher parceiros terríveis. É uma loucura esse tema, realmente me deixa maluco. A real é que é um bad boy. Na verdade, eu preciso deixar um crédito inicial aqui, que foi seguindo a Natália Suman lá no Instagram, que um inscrito, inclusive, me indicou, e um post dela sobre por que nós gostamos de bad boy, que me inspirou a fazer esse vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ter acesso a esse post. Só que antes de falar do porquê, eu queria conceitualizar o que é um bad boy, porque esse não é um conceito tão restrito assim, ele é muito, muito amplo. Basicamente, é um cara sedutor e transgressor. Só que isso pode englobar desde um playboy, tipo Tony Stark, até um Zé Droguinha pobretão, mas que as minas adoram. São geralmente caras com um senso de humor ácido, eles são determinados, focados neles mesmos, eles não dão tanta importância assim pros sentimentos, inclusive eles Olha que interessante, já nessa definição, o que eu consigo ver? Que nem todo perfil de bad boy necessariamente vai ser problemático. Só que talvez as mulheres, sim, justo elas, as deusas do sexto sentido, da intuição feminina, que conseguem ler perfeitamente todos os sinais, justo elas não conseguem identificar quando elas estão atraídas por um cara que não é apenas alguém seguro, cheio de si, que pode proporcionar uma vida muito legal pra ela e proteger toda a sua família. Não, é um Zé Droguinha todo ferrado que não vai fazer nada de bom pra ela, além de talvez embuchar e largar ela depois pra se virar sozinha. A intuição feminina é tão boa que elas confundem o Tony Stark com o Oruan.
que nem é o melhor exemplo, porque, sei lá, né, esse maluco aí ainda tem alguma grana. De um jeito ruim, né, mas tem muita mina da periferia que adora um traficante, né. O importante é ter status no local. Não importa se fazendo as piores coisas do mundo. E se bem que se você parar pra pensar no fim das contas, se atrair pelo Tony Stark também é uma chance de dar errado muito alta, porque o Tony Stark ele vai ter um catálogo quase que infinito de mulheres à sua disposição, então ela vai justamente no que ela não consegue atingir. Depois fica frustrada porque, ai meu Deus, porque os homens que eu amo nunca me amam de volta, porque ela tá procurando um cara 1 zilhão de vezes acima do status dela também. Nossa, é um assunto realmente complexo, né? Vamos deixar a Gabrita explicar um pouco mais. Bloqueios emocionais que não permitem que eles amem verdadeiramente uma mulher. E as mulheres acham isso muito irresistível. E eles também podem estar inseridos em uma hierarquia de poder. Como eu disse, você pode ser um playboy ou você pode estar numa outra hierarquia de poder que é ser um traficante. Mas sabe qual que é o cerne da questão? O bad boy, o garoto mau, ele é um arquétipo sedutor. Então, obviamente, mulheres irão olhar para ele. Mas não só isso. Enquanto nós, mulheres, temos vários arquétipos sedutores, eu posso pegar a loira femme fatale sensual, eu posso pegar a nerdzinha tímida, estudiosa, eu posso pegar aquela santinha do pau oco, que na hora do vamos ver não é tímida nem nada. Tem o famoso mulherão, essa coisa que o brasileiro adora, da bunda grande, da mini saia, da extroversão. Consegue notar quantos arquétipos sedutores femininos existem? Agora pensa em arquétipos sedutores masculinos. Eles vão se dividir entre o bonzinho, moral, certinho, o Clark Kent e o bad boy. Mas é real esse arquétipo sedutor? Porque a impressão que dá pelo que ela está descrevendo é que as mulheres vão se encantar de forma apaixonada pensando em sentar no bad boy e depois que tudo der errado, porque obviamente o cara não presta e não é alguém adequado para um relacionamento, aí ela vai se contentar com o bonzinho. Mas não que ele esteja seduzindo por ser bonzinho, né? Parece que é muito mais... Aí você realmente vai trocar a intuição ou o seu desejo por algo um pouco mais racional e pragmático. Beleza, tá. Já cansei de me divertir com esses caras que só me deram um monte de chifres e pé na bunda e, na pior das hipóteses, uma gravidez indesejada. Deu tudo errado sempre. Se pá, agora eu vou dar uma chance pra aquele meu amigo nerd que tá sempre em cima de mim e que claramente não vai me trair nunca e que tem um futuro muito mais promissor e poderia sustentar minha família, sei lá. É complicado. Até porque eu não sei se eu concordo com a questão dos arquétipos sedutores femininos que ela descreveu. Eu acho que o homem é muito mais simples do que isso, na real. O homem gosta de mulher bonita, né? Se for uma mulher bonita, sei lá, num filme que for, já vai cumprir essa função de mulher bonita. Caramba, que mulher bonita, hein? Como é bom olhar pra ela. Mas no dia a dia, eu não sei, eu acho que o homem, é claro, vai ter uma preferência por estilo, gosto. Todo mundo tem os seus gostos, afinal de contas. Vai ter o cara que prefere as baixinhas, outro prefere garotas um pouco mais altas. Tem os caras que gostam das magrinhas e outros que curtem umas mais cheinhas, porque tem que ter carne pra apertar. Mas não é porque os homens têm muitos arquétipos que eles podem gostar e se interessar. Tem, sim, meio que pra todos os gostos, a gente pode dizer isso. Mas acho que é porque, na verdade, eles só são mais simples. Não precisa ter tantas coisas numa garota pra chamar a atenção do cara. E talvez por isso os arquétipos masculinos que chamam a atenção das mulheres sejam mais limitados, porque elas precisam de muitas características. Não é suficiente apenas o cara ser bonito. Até porque o que ela mostrou dos arquétipos femininos eram basicamente aparência. Tinha alguma coisa aqui e ali de personalidade, né? Ai, mais tímida, introvertida. Ok, pode ter um pouco disso. Mas não é uma construção completa de perfil, como um cara bem-sucedido, cobiçado, no topo da hierarquia, super alto, com pegada, que tenha muita autoridade, que seja seguido pelos outros homens, que dê valor à sua mulher, mas trate ela como uma vadia na cama. Em geral, só é infinitamente mais fácil agradar um homem do que uma mulher. Então é por isso que tem tantas coisas que agradam homens e tão poucas coisas que realmente agradam as mulheres. Ou as que agradam muito vão se destacar demais justamente porque elas querem aquela fórmula totalmente perfeita, né? Que não existe realmente, mas que elas vão idealizar e construir na sua cabeça. Faz sentido, Gabriel? Eu tô viajando demais. Que é o cara que não respeita regras, que é muito divertido, que ele geralmente é o anti-herói que uma trama muito parada precisa. Cheio de adrenalina, ele tem poucas limitações. Ele é um cara que vai fazer o que ele quer. Tem isso também, né? A mulher, ela precisa muito mais de aventura. O tempo inteiro tem que estar acontecendo alguma coisa. Elas lidam muito pior com a
rotina, a monotonia, os dias não podem ser todos iguais. Todo dia tem que ser um filme de romance, ela tem que ser conquistada todo dia. Alguma coisa nova tem que estar acontecendo. O cara tem que se esforçar para que ela seja dele. Toda garota gostaria de viver como se fosse a primeira vez. Todo dia o cara tem que reconquistar ela como se fosse no começo do namoro, porque senão vai ficar chato, barato, monótono, entediante. E pro homem não. O homem é meio que o contrário disso. Ele vai buscar estabilidade. Ele vai buscar conforto, ele vai buscar paz. Então o homem se dá muito melhor na rotina do que a mulher. E a ideia de estar com o bad boy é essa ideia de que o relacionamento vai ser uma eterna aventura. O problema é que essa aventura muitas vezes acaba e não é com um final feliz, né? Segurar ele. E por só ter essas duas figuras, quando a gente tá falando de imaginar um homem sedutor, eu acho que vira uma briga meio injusta. Porque como que um cara que tem como seu maior atributo ser uma pessoa boa, seguir a linha, ser certinho, vai conseguir competir com um carismático transgressor rebelde sexy? Como? Ué, simplesmente por uma questão lógica. Qual deles você gostaria que fosse pai dos seus filhos e que você gostaria que estivesse do seu lado construindo uma família pelos próximos 40 anos? Não deveria ser tão difícil de competir, né? Se fosse uma questão um pouco mais racional, cara, seria uma escolha muito fácil para 90% dos homens, eu imagino. Faz essa proposta. Você tem aqui, ó, duas opções de mulheres. De um lado, a mulher certinha, que nunca vai te trair, que vai seguir as regras, que não vai ficar provocando e se atirando pra cima dos outros caras, que vai focar em cuidar de você, em cuidar da casa, fazer sempre da melhor forma o papel dela, preocupada realmente em construir uma família saudável e duradoura ao seu lado até o final das suas vidas. E do outro você tem a garota super extrovertida e espalhafatosa, que adora usar uma roupa curta, que tá sempre querendo se exibir, que quer que todo mundo perceba que ela existe, quer chamar a atenção de todo mundo, que não aceita as regras, que o tempo inteiro tá querendo desafiar a tua autoridade e a autoridade das outras pessoas, que é barraqueira, que, enfim, fica o tempo inteiro criando novas aventuras para a vida de vocês. Sem pensar na aparência, no rosto, pensa que é a mesma mulher, só que com essas duas personalidades diferentes. Vai lá, homem, o que você escolhe? Então, Gabrita, por que é tão difícil? Caramba, como que pode um competir com o outro? Da perspectiva masculina, a gente se pergunta exatamente como é que o bad boy tem alguma chance. Porque é o total oposto do que um cara gostaria. A maioria dos caras, eu acho. E tem um outro ponto também, né? Que não adianta nada o cara ser um bad boy se ele tiver o cabelo do Homer Simpson. Pois é, porque não é só dos bad boys que elas gostam. Posso falar com propriedade que elas também adoram um cabeludo. Contrariando aquele famoso ditado popular. E se você por um acaso começou a perceber que todo dia, quando você acorda, tem mais cabelo no seu travesseiro do que na sua cabeça, não precisa se preocupar, porque nós não estamos mais nos tempos onde a calvície era irreversível. Hoje em dia existem inúmeras formas de preservar as suas madeixas, e se você ainda não sabe disso, tá precisando conhecer a nossa parceira Manual. Ela é simplesmente a marca líder do mercado que utiliza medicamentos produzidos em farmácias autorizadas pela Anvisa. Além disso, ela também conta com um selo de aprovação no mais alto patamar de excelência no Reclame Aqui, afinal seus tratamentos possuem base científica e são comprovadamente seguros, além de serem personalizados, o que significa que o seu tratamento vai ser prescrito por médicos especialistas com direito a acompanhamento clínico sem custos adicionais. Você não precisa ficar procurando de farmácia em farmácia, porque os produtos vão chegar na sua casa com frete grátis numa embalagem super discreta, e você terá acompanhamento clínico sempre que precisar no conforto do seu quarto. Que é mais praticidade do que isso? Não precisa ficar sofrendo com os primeiros sinais de calvície. Os tratamentos são muito importantes para quem está nos estágios iniciais da queda de cabelo, e também, é claro, para quem já está nos mais avançados. E pode ficar tranquilo, porque os tratamentos funcionam, como você pode ver nessas fotos reais de clientes da Manual, mas eles precisam ser feitos de forma contínua conforme as prescrições médicas enviadas. E é claro que tem descontinho para quem fizer a sua primeira compra através do link que está ali na descrição. É só usar o cupom DESCONTO TRAGICOMICO para garantir seus 40% de desconto, mas lembrando que é só no primeiro pedido. E fica esperto, porque esse cupom é por tempo limitado, então clica no link e aproveita essa oportunidade. Pois bem, voltando pro React, a gente estava questionando como é que um good guy poderia ter chances contra o bad boy, já que ele é muito mais atraente e interessante. Eu tinha questionado isso, mas vamos ver se a Gabrita explica ainda melhor essa questão. Parece que o homem consegue enxergar na mulher mais fontes de atração, vamos colocar assim. Então, se você é santinha, você é atraente. Se você é um mulherão extrovertido, você também é atraente. Se você é descolada e usa roupas largas e anda de skate, você também é atraente para uma parte dos homens. Agora a gente meio que separou vocês nesses dois. E a gente sempre gosta de fazer uma treta entre os dois, sabe? Vamos
direto pro assunto, né? Por que nós Mas preferimos... questão de estilo também existe isso. Também tem as garotas que curtem o estilo funkeiro, não sei como, mas tem mulher que acha aquilo bonito, tem mulher que acha o estilo roqueiro bonito. E tem mulher que acha o estilo social mais bonito. Então você tá misturando algumas coisinhas, porque o estilo não tem necessariamente a ver com a personalidade, pode ter um pouco, mas você pode tanto ter um funkeiro mais introvertido quanto um mais bad boy, sei lá, supostamente você pode, né? Enfim, definitivamente você pode ter um roqueiro extrovertido e um bad boy, você pode ter um cara mais social, um estilo mais social, mais extrovertido e bad boy, e outro mais good guy. Eu tava fazendo um antagonismo entre extrovertido e bad boy, né? Eu me confundi. Vocês entenderam, né? Good guy e bad guy. Você pode encontrar os dois arquétipos em diferentes estilos, essa é a questão. Então, infelizmente, aqui eu tendo a discordar um pouco da leitura que a Gabrita tá fazendo também. Temos os bad boys. Eu literalmente joguei no Google por que mulheres gostam de bad boys. E captando algumas respostas no Reddit, matérias, em fóruns online, eu percebi alguns trechos que se repetem nessas respostas. Eles fazem você se sentir especial. Eles tratam todo mundo mal, mas você, garota, não vai ser tratada mal porque você é especial pra ele. Eles são manipuladores, então eles sempre falam o que as pessoas querem ouvir. Nesse caso, que mulheres mais ingênuas querem ouvir. Eles são confiantes, eles têm uma mistura de coragem com transgressão que Sabe uma coisa que já é curiosa nesses exemplos que ela tá dando? O primeiro, vamos pegar o primeiro. Eles tratam todo mundo mal, menos você. Você é especial. O experimento social que o Flamino fez mostrava o contrário, na verdade. Mostrava que a garota se sentia atraída pelo bad boy quando ele tratava ela mal. E essa é uma das partes mais bizarras. Porque se fosse desse jeito que ela tá descrevendo, faria um pouco mais de sentido. Porque pelo menos ele tá tratando ela bem. Mas não é o caso. Elas começam a se sentir atraídas quando são maltratadas, desrespeitadas, quando o cara não dá tanta atenção, quando é mais seco, quando começa a confrontar. Aí é que elas se interessam mais. E olha só que coisa louca. Um dos caras que tinha feito esse experimento, por assim dizer, ele era o total good guy antes, percebeu que isso só tava trazendo fracasso pros relacionamentos dele e começou a ser mais bad boy, e aí ele começou a se dar melhor. Ou seja, era literalmente o oposto. O cara tratava todo mundo bem, quando começou a tratar ela mal, não era tratava todo mundo mal e ela bem, não. Tratava todo mundo bem, mas tratou ela mal, aí ela se interessou. É doido, né? É doido, mas que eu vou falar o quê? O resto ok, tá? É um cara corajoso, é um cara ousado, como tá na tela. É um cara manipulador, é um cara que sabe o que dizer. Mas isso ainda é pouco. Porque tem muito cara bom, né? Tem muito good guy que também consegue ter lábia, consegue conversar, consegue saber o que dizer. E você percebe que a mudança de postura é o que instiga as mulheres quando você pega o mesmo homem e você tira dele a postura de good guy e coloca a postura de bad guy e ele começa a chamar mais a atenção das garotas. E não é porque agora ele tá tendo mais lábia, porque ele tá conseguindo falar o que elas querem ouvir. É só porque ele tá sendo escroto. Na verdade, antes ele era mais comunicativo e talvez falasse mais do que ela supostamente queria ouvir. Porque ele, sei lá, iria elogiar mais, iria destacar mais ela. Mas não, ele parou de fazer isso. Ele começou a falar menos, ele começou a aparecer menos, ele começou a ser mais distante e começou a dar menos moral pra garota, e aí ela se interessou. Então, na prática, meio que não é assim. Se fosse do jeito que a Gabrita tá descrevendo, novamente, até faria um pouco mais sentido, mas o pior é que não é assim. É realmente o lance da mulher de malandro. Elas gostam do cara que tá tratando mal elas na hora ali. E não só um cara com perfil mal, mas que com elas é bom. Isso talvez se aplique aos romances, aos dark romances que elas leem. Mas na vida real, elas muitas vezes acabam se interessando pelos caras que mais desprezam elas. E é por isso que a chance de dar errado e a história acabar bem mal acaba sendo maior. E aí elas só escolhem esse tipo de cara, todos os relacionamentos dão errado e começam a culpar todos os homens. Nenhum homem presta. Por quê? Porque ela só vai atrás dos que visivelmente não prestam. Enquanto todos os caras que dão todos os sinais de que seriam bons companheiros, elas deixam na fila, deixam lá pra se sentir valorizadas, pra massagear o ego delas, mas nunca dão uma chance pra esses. Como explicar este fenômeno? Você sentir que você tá seguindo uma pessoa ali, um líder. Mas além de tudo, eles são carismáticos, eles não são pessoas paradas, tensas ou sérias demais. E, inclusive, eles são uma bela fuga pro tédio. Você não fica entediada do lado de um bad boy. E esses traços que se repetiram me lembraram de um trecho do Jordan Peterson em algum podcast que eu ouvi dele, em que ele fala sobre a tríade sombria, ou Dark Triad. E eu vou levantar essa como uma hipótese externa
pra gente ecoar junto se faz sentido ou não, e eu quero que vocês deixem nos comentários. Mas depois de falar sobre isso, eu vou passar as minhas percepções e as minhas considerações sobre o porquê disso acontecer. Então, vamos lá. A teoria da tríade sombria não é tão nova assim, não foi o Jordan Peterson que criou ela. Ela é uma teoria de personalidade da psicologia que existe ali desde meados de 2002. E resumindo muito por cima para ficar bem didático, é a ocorrência de vários traços distintos de 3 tipos de personalidade, que são considerados traços negativos socialmente. E esses 3 traços são narcisismo, maquiavelinismo e psicopatia. E sim, 2 desses traços são considerados transtornos diagnosticáveis, a psicopatia e o narcisismo. Só que nesse caso a gente está falando de sintomas subclínicos. Então não é um negócio tão intenso para ser diagnosticado como uma pessoa narcisista, mas são traços atenuados desse transtorno. Tá, Gabrita, mas qual que é o problema? Por que são traços sombrios? Porque geralmente eles estão relacionados com concepções pouco sociáveis ou conflituosas, como por exemplo racismo, ou relacionamentos amorosos tóxicos, ou até pessoas que são abusivas em ambientes de trabalho. E talvez seja por isso que tanto Jordan Peterson quanto outros pesquisadores da área da psicologia evolucionária, sustentam a tese por meio de estudos específicos que esses traços atraem mulheres, mais especificamente mulheres jovens. E o primeiro motivo disso acontecer é um motivo lógico. Essas características de personalidade mimetizam pontos bons, pontos que geralmente fêmeas tendem a valorizar em seus machos. Engraçado falar assim. Eu vou exemplificar com cada um, peraí. O narcisismo, a grosso modo... Essa é uma parte que certamente as feministas vão pirar de escutar, né? Porque eu já tô entendendo. Tá falando que as mulheres são atraídas por características masculinas que elas estão há um bom tempo tentando pintar como tóxicas. Já dá pra ver, né? Essa direção se desenhando no vídeo, porque o cara que ele é narcisista e meio psicopata provavelmente vai ser um cara que sabe se impor, que demonstra esse comportamento de liderança, ou seja, ele acaba sendo um alfa destacado, que é o cara que a mulher quer seguir. Ela vai atrás do maluco que tá no topo da hierarquia, né? Até existe uma lógica, inclusive evolutiva, por trás disso, já que as mulheres são responsáveis por selecionar os parceiros para preservar as melhores características. Você imagina que os caras que estão no topo da hierarquia são justamente os caras que vão ter as melhores características para você preservar. Só que supostamente a fêmea também deveria ir atrás de um cara que seja um bom provedor e protetor, né? Porque também faz parte do interesse da preservação da espécie. E isso é uma característica universal de qualquer espécie. Ela sempre vai buscar se preservar. Ela vai buscar lutar contra a extinção e expandir. Nisso a gente corre para a tal da seleção natural. Quais características são mais importantes para você preservar a nossa espécie? Pelo menos em um homem, né? Para construir uma família que provavelmente vai ser mais durável. É justamente você ter um cara que seja um bom pai, um bom marido, que proteja sua esposa, que proteja seu filho e que consiga prover tudo o que eles precisarem, que consiga sustentar eles. Um cara com essas características é o oposto do bad boy. Mas o que então teria na natureza, nos bad boys, que chama tanta atenção das mulheres? Talvez seja realmente isso, né? Uma coisa que mimetiza um comportamento de liderança. Ou até pode levar esses caras para muitos cargos de liderança. E aí o foco é só nisso. Precisamos de mais líderes. Precisamos passar adiante a genética desses machos alfa. Só é bizarro quando esses caras têm traços de comportamento que vai fazer com que eles sejam péssimos maridos e péssimos pais. Às vezes nem sejam pais, eles só vão embora e deixam a mãe se virar. Aí até tem uma questão, né? Esse bad boy, macho alfa, né? Que simplesmente é um grande líder. Ele já ficou com uma mulher e passou a sua genética adiante. Então ele já cumpriu o seu papel dentro da seleção natural. E aí, veja só, o papel do beta... Mano, isso é triste, tá? Mas aqui eu estou construindo uma coisa. O papel do beta na sociedade, e eu odeio esses jargões também, porque eu me sinto muito red pill e tal. É uma coisa que nem ela achou engraçado falar macho e fêmea nesse contexto. Eu também acho um pouco engraçado. Mas para explicação é o que cabe, é o que faz sentido. E são coisas que a gente vê na natureza e em outras espécies também, né? Então, você tem ali o alfa que passou a sua genética adiante. E qual que é o papel do beta na sociedade? É justamente acolher essa mulher que ficou desamparada, porque o alfa tá sendo alfa. Tá ficando com outras mulheres, passando a genética adiante, e aí o beta não passa a sua genética porque ele tá ocupado demais cuidando da genética do alfa. Caramba, essa é uma realidade brutal da natureza, talvez, hein? Olha que eu encontrei um ponto aqui. Fez sentido isso? Porque pra mim fez sentido. Acho que eu
encontrei uma lógica na natureza aqui, porque tava difícil até então. Pra mim, acho que isso foi o que mais fez sentido até agora. É divertido devagar sobre esses assuntos também, né? Sei lá. Enfim, falei muito. Serei um gentleman agora, vou passar a palavra pra Gabrita. Envolve pessoas que acham que elas são o centro das atenções. E elas não só acham, mas elas se comportam como se fossem. Elas acreditam verdadeiramente que elas são melhores do que elas realmente são. Elas são mais inteligentes, elas são mais bonitas, elas são mais comunicativas. Elas criam essa ideia e seguem à risca. E quem vê de fora... É interessante, é que ela tá explicando sobre as pessoas que mimetizam, um pouco do narcisismo, um pouco da psicopatia... E por fazer isso, essas pessoas se acham melhores do que elas são. E por se acharem melhores, elas acabam fingindo, passando... As pessoas veem elas como melhores também, especialmente as mulheres. E é nisso que elas acabam atraídas por esse tipo de perfil. É uma explicação que também tem alguma lógica. Acredita nisso. Então, um exemplo de traço narcisista disfarçado que as mulheres valorizam é a tal da confiança. O cara, ele não é confiante porque ele é seguro de si ou alguma coisa assim. Ele é confiante porque ele é narcisista. Então, não existe espaço para dúvida. Ele é o maioral. Mas para uma mulher jovem e ingênua que está apenas conhecendo ele, caramba, como o Zezinho é confiante. Olha ali, ele entra no lugar como se ele fosse o melhor. E você aí que fica gaguejando para falar bom dia, obviamente vai ficar apagado perto do Zezinho narcisista. Carisma entra aqui também, que foi uma palavra que apareceu naquela minha pesquisa. Eles tendem a ser muito carismáticos porque eles gostam de manipular as pessoas ao redor deles. Já o maquiavelismo, difícil de falar, é obviamente inspirado nas ideias de Maquiavel, que a galera adora Maquiavel. E são pessoas que elas são autocentradas, mas que elas têm capacidades boas de manipular o ambiente ao seu redor, se ela quiser subir numa hierarquia desse ambiente ou controlar as pessoas nele. Não são pessoas empáticas, são pessoas centradas em si mesmas e nos seus objetivos. Só que isso pode parecer muito com alguém determinado. Alguém que tem ambições, alguém que não é preguiçoso, que é esforçado, que tá tão focado nos seus objetivos. Caramba, como o Zezinho é focado nele mesmo. Sim, ele é focado nele mesmo porque ele não pensa em mais ninguém. Tá vendo? É engraçado que isso acaba caindo dentro do narcisismo. Tudo acaba sendo quase a mesma coisa, né? O que ela tá descrevendo aqui é uma pessoa que tem hiperfoco em si mesma, né? Tá tão focada nas próprias coisas, nos próprios objetivos, que tá fazendo tudo pra acontecer porque ela tá focada em se melhorar. Então, se é uma pessoa que se importa tanto consigo mesma e se coloca à frente de todas as outras coisas e a prioridade máxima é ela própria e os seus desejos, essa pessoa é o quê? Ela é narcisista também, né? E o psicopata, ele vai por uma direção parecida, porque ele tem uma dificuldade em assimilar os sentimentos das outras pessoas, ele não vai se conectar emocionalmente com as outras pessoas de fato. Ele consegue, às vezes, emular esse tipo de sentimento, mas o psicopata, por exemplo, ele é conhecido por não conseguir sentir culpa. Ele não consegue se sentir culpado por nada que ele faz. O que também vai caminhar para essa linha do narcisismo. Porque é uma pessoa que faz o que quer, sem remorso, não importa se está prejudicando as outras pessoas, tanto faz. Basicamente o que um narcisista faria. Então a tríade é engraçado, porque por mais que tenha algumas diferenças, ela é quase que redundante, né? Tudo acaba caindo num ponto muito parecido. Como os traços vão se misturando. Já os traços que vêm da psicopatia, eles são os mais perigosos e maléficos, porque se eles extravasam o limite do soft, do subclínico, como eu disse, você pode estar cruzando com uma pessoa que é literalmente um risco, um perigo. E é o mais difícil de resumir, então eu só vou dizer que é isso que você queria, Bolsonaro? Basicamente, características que envolvem egoísmo, falta de afeto e de conexão emocional e uma impulsividade e procura por emoção, por adrenalina, que pode parecer muito legal para garotas entediadas com a sua vida, mas que no fundo são um sinal claro. Isso que ela tá claro. falando também explica por que a mulherada se apaixona tanto por serial killer e psicopata, né? Tudo aqui tá fazendo muito sentido, infelizmente. Infelizmente tem bastante lógica. Porque tem mulheres que se interessam e se apaixonam por psicopatas de fato. E que não apenas são clinicamente diagnosticados como psicopatas, mas que eles conseguem conviver em sociedade porque eles não, sei lá, eles conseguem segurar o seu ímpeto de agressividade. Mas os psicopatas clássicos de filmes que a gente vê matando as pessoas muitas e muitas vezes, por isso que eles são serial killers, né? Assassinos em série. E aí a mulher vai lá e se apaixona por esse cara, que já matou 6 mulheres diferentes. Mas, eu vou consertar ele, é o clássico, né? Vai muito além disso. A gente tá vendo aqui que não é tão simples quanto, é porque ela quer corrigir esse cara. Não, simplesmente tem muitas coisas nesse tipo de comportamento que atraem as mulheres.
Inclusive, já falei em outras oportunidades, mulheres são curiosamente atraídas por violência. Violência chama a atenção das mulheres. Talvez tenha alguma questão de entender que um cara violento e um cara capaz de machucar gravemente outro cara, ou até mesmo tirar a vida de outro cara, coloca ele numa posição destacada. Nossa, esse cara é o líder da matilha, o líder do grupo, esse cara pode fazer qualquer coisa. E aí você entende por que mulheres gostam tanto de filmes de terror, de séries, histórias, documentários de true crimes e de psicopatas em geral, e essas coisas bem sanguinárias, bem violentas. E elas acham interessante, se atraem por muitos gêneros, onde você tem pessoas sofrendo e agonizando e sendo torturadas. E as principais audiências desse tipo de obras são mulheres. Ah, mas é diferente você gostar disso de entretenimento e você achar isso legal pra sua vida. Até certo ponto. Porque elas também costumam gostar mais de violência no sexo do que o próprio cara. E é mais uma coisa que a gente constata pelas buscas que mulheres fazem em sites adultos. Elas buscam muito mais coisa violenta do que os homens buscam. E eu já vi algumas pessoas mais uma vez falando, mas é diferente o que você busca, né, no navegador do que você gosta de fazer. Vamos fingir que as mulheres não gostam realmente de fazer coisas muito pesadas na cama. Elas só curtem assistir isso, tá bom. Claro ali de que aquela pessoa é meio biruta. Caramba, o Zezinho me coloca na garupa da moto dele e acelera a 120 por hora numa rua residencial. Nossa, como é emocionante ficar com o Zezinho. O Zezinho quase matou vocês dois. Ou o clássico caso de ele não me ama, ele não gosta de mim, mas ele tem poder sobre mim. Eu não consigo me desvencilhar deste homem. Só que tem um segundo ponto que é mais primitivo, que é evolucionário ou evolutivo. Porque eu não sei qual das duas palavras existe. Em resumo, o cara que reúne essas características da tríade sombria, ele parece ser um macho que tem a capacidade de defender a sua fêmea, de punir algum invasor ou malfeitor e ao mesmo tempo de prover para ela. Traduzindo para o século XXI, geração Z, é um cara que ele tem tudo de bom, mas com o benefício da agressividade. Aqui ela tá indo pra uma direção parecida com o que eu acabei antecipando antes, né? Só que ela tá pegando essa característica da violência e de ser o macho alfa e colocando essa questão de, olha, ele é um bom provedor e um bom protetor. Sendo que, na verdade, pelo menos na sociedade atual, do jeito que ela é, deveria ser o contrário. Mas faz sentido que primitivamente as mulheres entendam esses sinais como o oposto. Porque esse cara, especialmente se a gente tá pensando nesses Zé Droguinhas aí, que são os bad boys destacados, não sei o quê, não tem nada ali que denote qualquer tipo de futuro. Que, nossa, o relacionamento com ele vai ser incrível porque ele vai cuidar de mim, me proteger e prover pra nossa família. Não. Provavelmente o cara certinho que ela tá desprezando do outro lado tá demonstrando muito mais potencial de conseguir fazer isso do que esse Zé Droguinha. E até porque eu já vi algumas vezes, e é uma coisa bastante revoltante que viraliza nas redes sociais, algumas vezes, umas mulheres destacando a sua frustração, falando exatamente o quê? Você provavelmente já viu alguma publicação como essa. Mana, o ódio que dá ver aquele otário que eu dei uns 15 foras diferentes na época da escola, levando a namorada dele pra tirar férias nas Bahamas e fazendo um mochilão pela Europa. Ela já conheceu o mundo inteiro viajando com esse cara. Hoje ele é um engenheiro de sucesso, enfim, tem uma empresa, um negócio dele, tá lá super bem sucedido, bem de vida, feliz pra caramba com uma outra mulher que tá viajando no mundo, enquanto eu tô aqui com 3 crianças de 3 droguinhas diferentes que me deram um pé na bunda e 50 pares de chifres. Então assim, a frustração não pelo cara em si, porque incrivelmente ela ainda não tá vendo aquele cara como provedor, aparentemente. Ela só tá vendo o que ela perdeu materialmente. Essa é a parte mais frustrante, né? Ela não tá com remorso de ter perdido o cara. Ela tá com remorso de ter perdido a viagem pra Europa. De ter perdido a fortuna que o cara construiu com o trabalho dele. Porque ela não foi capaz, essa intuição feminina poderosíssima, não foi capaz de perceber que esse cara tinha um futuro muito mais promissor e provavelmente teria muito mais condição de dar uma família bem estruturada pra ela, do que os idiotas que ela acabou pegando porque, olha, ele tá dando grau com a moto dele, com o escapamento, fazendo barulho pra caramba. É muito doido. A mulherada só tem que usar um pouco mais o cérebro. E ser menos... Assim, eu sei que o homem tende a ser mais racional e a mulher mais emocional. Mas tá funcionando muito bem pra muitas mulheres que estão só seguindo as suas intuições. É até aquela piada clássica do The Office, né? A intuição feminina nunca falha. Aí o cara fala, tem mãe solteira demais no mundo pra isso ser verdade. É meio que isso.
Nem faz sentido a discussão da red flag nos homens, que algumas mulheres começaram a levantar nas redes sociais, em resposta às discussões dos homens, porque elas não vão seguir. O que adianta elas ficarem enumerando as red flags dos caras, se pra elas aquilo ali vai virar uma lista de desejos? As principais red flags dos homens. Aí você vai ver tudo que elas vão atrás do cara. É o contrário. Vira realmente uma checklist. Os caras realmente tentam se distanciar das red flags porque eles estão vendo que aquilo ali é uma bandeira vermelha, o que demonstra um relacionamento que não é promissor. A mulher vê a red flag e se apaixona. Então, garota, se você está assistindo esse vídeo e só teve relacionamentos frustrados na sua vida, para de seguir a sua intuição, para de acreditar nisso. Tente ser mais racional na hora de buscar um relacionamento. O que eu sei é complicado, porque aí vai faltar emoção, vai faltar o fogo e vai ficar muito chato e monótono talvez. Pode ser um problema até pro próprio cara, que pode estar fazendo tudo que ele pode estar sendo um cara incrível, tá fazendo tudo certo e ainda assim a mulher não tá se satisfazendo porque, meu Deus, não tem adrenalina. É complicado, viu? E ideias, mas também em atitudes. O cara é literalmente agressivo. Inclusive, Jordan cita que na literatura erótica, coisa que eu já falei desse canal, né? Quando eu falei de Dark Romance, vocês sabem a minha opinião sobre isso. Essa dinâmica de poder, ela é tão forte que ela é até invertida. Você não tá procurando o cara bom que tem características agressivas. Você procura características boas no cara que é agressivo. O tempero final do bad boy é que ele não é domado por ninguém, exceto a sua garota. Ele é uma besta enjaulada quando ele tá perto dela, mas pro resto do mundo ele é uma besta fora do controle. Então é isso, caras. Alguém construiu a ideia da loira gostosa que quer sentar no seu colo pra vocês, homens. E alguém construiu a ideia do cara que é agressivo, mau, gosta de adrenalina, não respeita regras, um psicopatinha gatinho, mas que pra mim ele é um cara especial e eu sou especial pra ele. E nós temos uma conexão única. Tá vendo? Essa é a versão da loira da Playboy para mulheres. Essa é uma teoria que eu trouxe, que eu acho que conversa com o assunto, mas eu vou deixar as minhas considerações finais e pessoais aqui agora. Baseadas no que, Gabrita? Em ver muita mina quebrando a cara com bad boy, mas não só. Em também ter sido vítima dessa epidemia. Se vale de justificativa, eu só tinha 15 anos. Tem uma cadeia lógica que acontece no comportamento do bad boy, que começa com o seguinte: é como se o homem básico de fábrica viesse com um upgrade, em que ele não é tão fechado, ele não é tão introspectivo, ele não é tão posturado, ele é um cara que sabe exibir as suas qualidades e ele tem confiança plena delas. E o que você acha que chama mais atenção? O produto que tá na vitrine exibido ou que tá lá no estoque, dentro de uma caixa, né? Então eles são mais notáveis. É engraçado, isso parece fazer sentido, mas pro homem é o contrário, né? Por algum motivo. A maioria dos homens acho que prefere a garota que tá escondida no fundo da loja do que aquela que tá na vitrine super destacada. É claro, existem exceções. Você pode pensar, os caras que sonham e babam na garota mais popular da escola e o objetivo de vida deles seria conseguir ficar com elas. Que é uma coisa talvez mais juvenil e se for parar pra pensar, eu acho que isso tá mais presente nos filmes de romance adolescentes focados para o público feminino do que nos filmes focados para o público masculino. O que são as mulheres almejadas pelos homens no que era um conteúdo focado no público masculino? A donzela indefesa, a mulher que é bonita, é claro, tem que ter atração física porque vai ser mais fácil de fazer todos os caras comprarem aquela como a mulher dos sonhos ali, que merece ficar com o protagonista. Então sim, tem a questão da beleza, mas tem a questão de ser a mulher que provavelmente respeita o cara mais do que as outras. Muitas vezes é a mulher que viu naquele homem uma coisa que as outras ainda não viram, né? Poxa, ninguém tá dando bola pro protagonista, mas aquela ali tá. E o cara já gosta disso, simplesmente porque é uma mulher que tá vendo o seu valor. E às vezes é simplesmente a tal da donzela indefesa, que quase não tem personalidade e tal, que isso vai disparar o gatilho do sentimento de ser o protetor, que todo homem tem, né? Esse ímpeto de querer proteger e cuidar das pessoas que ele ama. É por isso que os homens gostam dessas cenas onde os heróis salvam as suas amadas das mãos dos vilões. É nesse ponto da psique masculina que acaba mexendo. Mas é claro, a gente não pode mais ter isso, porque é machismo. E as feministas têm que tirar tudo que pode ser interessante pro entretenimento dos homens. Porque a nossa vida tem que ser uma merda terrivelmente chata até na hora de consumir entretenimento. O objetivo delas é fazer com que todos os homens sejam profundamente infelizes. Assim como elas próprias são, né? Se elas são frustradas e amarguradas, você vai ser também. Como você ousa se divertir na minha presença, né? Eu acho que é isso que uma feminista pensa. Mas de fato, na dinâmica de relacionamentos, os homens e as mulheres são muito diferentes.
inclusive no que costuma atrair, né, cada um. E por serem mais notados, talvez eles tenham mais oportunidades, eles ganham mais experiência e aí eles vão fortalecendo esse ciclo de confiança e exibicionismo. Eles aprendem a tolerar os joguinhos das mulheres, eles aprendem a identificar um não que pode virar um talvez, e isso faz com que eles não tenham medo de se expor, porque afinal eles não querem agradar. Quem quer agradar é quem tem alguma expectativa acima de um simples flerte ou de uma simples... Esses caras não têm isso. Eles jogam um jogo por jogar. Na verdade, eles curtem fazer o gol e aí eles já estão satisfeitos. Eles não querem vencer a partida. Tá ficando muito metafórico. Mas o que eu quero dizer é... Ele não quer fazer daquela menina uma namorada. Ele só quer comer ela. Quando você tenta chegar numa mina e fica nervoso, é porque você tem expectativas um pouco maiores do que um mero flerte. Você tem medo de desrespeitar essa menina, você tem medo de parecer idiota, você tem medo de ser rejeitado. Esses caras não, porque eles não se importam tanto também com aquela menina, que é o próximo ponto. E tem a questão da experiência também, né? É normal que tudo aquilo que você faz repetidamente, você acaba fazendo melhor, porque você se torna mais experiente. Então o cara que interage pouco com mulheres, ele vai ser sempre um cara que fica nervoso na hora de interagir, porque ele não tem muita experiência com isso. Em contrapartida, os caras mais destacados, que estão o tempo inteiro conversando com as mulheres, interagindo, que as mulheres vão atrás para querer conversar e interagir, isso se torna normal. E aí é fácil. Não é tão desafiador e você não fica nervoso, o que acaba, né, dando muita vantagem. Então, é uma coisa engraçada, mas uma forma de se dar melhor com as mulheres é justamente aumentando a sua experiência com mulheres para saber melhor como lidar com elas. Só que como as mulheres são muito diferentes entre si, tipo, às vezes uma coisa que funciona perfeitamente com uma deixa a outra super irritada, você precisa ter realmente muita experiência, porque demora até você conseguir assimilar alguns padrões. Você conheceu 5 mulheres que gostavam de flores. Aí você encontrou uma outra que odeia flores. Aí você consegue perceber que, né, nem toda mulher gosta de flores e alguma ali pode achar aquilo terrível. Então você já fica mais esperto para, nas próximas vezes, se certificar se realmente flor vai funcionar com aquela mulher. É um exemplo besta, né? Mas enfim, eu sei que isso também se aplica a homens, mais ou menos. Mas aí a gente cai no que eu falei antes. Em geral, os homens são muito mais fáceis de agradar que as mulheres. Então, mesmo sem conhecer todas as nuances, sem saber exatamente como lidar com um homem, como agradar um homem, se você fizer o feijão com arroz, provavelmente vai funcionar. É claro, se o cara já tiver algum interesse. E é muito mais fácil de conseguir o interesse desse cara também. Via de regra, assim. Mas isso que ela tá falando aqui é bem real. E faz muito sentido mesmo. É uma das explicações, certamente, de por que os bad boys conseguem se sair tão melhor com a mulherada do que os caras mais introvertidos e que não tem tanto traquejo social. Eles desacralizaram, essa palavra é muito chique, né? Eles desacralizaram a figura feminina. Mulher é só mulher, nada mais. Mas é claro que eles sabem jogar o jogo das mulheres, então pra menina, ela é especial, ela é diferenciada. Pra ele sabe que ela é só mais uma numa lista. Ela é só mais uma participando de um método. E por que isso? Ele não tem sentimentos? Ele não ama ninguém? Não, talvez porque ele seja o centro da vida dele. E o resto das pessoas orbitam a vida dele. Então, ninguém é mais importante do que ele e do que ele quer. Se for analisar do ponto de vista da teoria da tríade, é porque ele é egocêntrico e maquiavélico. Mas eu não sei se é tão pesado e sombrio assim. Eu acho que só tem caras que têm uma bela autoestima e que eles conseguem entender as relações dessa forma que eu acabei de citar. Agora tem um truque que eles usam que é velho, que é trazer emoção para a vida de uma garota entediada. Principalmente uma garota entediada sem personalidade. Quando você se torna uma mulher com personalidade, com limites, com experiência e sabedoria, você olha pra esses caras de uma forma diferente. Você sabe que eles são embromadores. Olha, tudo isso que ela tá falando é muito real e faz muito sentido. Só que ela tá indo pra uma camada realmente mais romântica da situação, eu diria. Porque vai dizer que não parece que ela tá falando muito de roteiro de filme de adolescente, né? Esses filmes de romance focados nas garotas. É basicamente isso que os protagonistas desses filmes fazem, né? Eles transformam a vida dessas mulheres em algo completamente especial, em algo cinematográfico. Mas aí a gente volta para aquele experimento social que o Flamino fez.
ele não estava transformando a vida de nenhuma das mulheres do experimento em alguma coisa especial. Muito pelo contrário, ele estava sendo cada vez mais distante e frio. E elas continuaram demonstrando cada vez mais interesse. Então, a realidade não é tão floreada e romântica como ela está descrevendo nessa parte. Isso também rola, também acontece. E de fato, se você consegue fazer esse tipo de coisa, você vai impressionar muitas mulheres e conseguir chamar a atenção de várias delas. Acho que especialmente pensando no contexto escolar, sei lá, você tem uma banda e isso já parece uma grande aventura para uma cacetada de garotas. Nossa, imagina só ficar com o vocalista. Vai parecer com uma comédia romântica que ela assistiu. Enquanto todas as garotas estão lá na frente do palco só admirando aquele cara, ela tá ficando com ele. Então também rola isso, também acontece. Só que, pelo menos o que é mais estranho pra mim, não é essa parte de saber jogar o jogo, de saber interagir com as mulheres, de conseguir entender os sinais que elas passam, de conseguir oferecer alguma aventura pra elas, fazer com que elas se sintam especiais. Porque aí é óbvio que tudo isso vai funcionar, né? Pra você conseguir fazer uma garota ter interesse por você. O bizarro é quando é o oposto disso. É o cara que tá tratando mal, que tá desprezando, que tá sendo distante, tá dando todos os sinais de que ele realmente não vai ser um bom partido, e ainda assim ela vai atrás desse cara. E até pensei numa outra coisa aqui, porque ela tá falando muito do narcisismo desses homens, né? Mas também não é um tipo de narcisismo de muitas mulheres que elas não são a garota mais popular da escola, né? Ela não é aquela patricinha dos filmes americanos que todas as outras querem imitar. Só que mesmo assim, ela sempre tá mirando nos caras mais altos, mais valiosos. Ela quer o cara mais destacado de todos. E você pode até pensar, pô, mas isso se aplica pros caras também, né? Todos eles vão querer ficar com a mulher mais popular da escola. Em partes, porque eu acho que muitos caras teriam muita insegurança de ficar com essa mulher. Para um homem, ficar com uma mulher que eles sabem que todos os outros caras querem pegar, que todos os outros caras querem levar pra cama, não é necessariamente um troféu. É meio que um desafio, é uma dor de cabeça, é um transtorno. É um problema que eles podem estar levando para a vida deles. Eu acho que pro cara se sentir confortável nessa situação, ele tem que também meio que sentir que ele ainda tá acima dessa mulher. Ou seja, é realmente o cara mais destacado da escola, que sabe que mesmo a mulher mais destacada da escola ainda vai ter medo de perder ele. E aí, mesmo que outros caras queiram, meio que não existe tanta concorrência. Ou seja, vai ter que ser um cara muito seguro de si. Senão, provavelmente, esse cara... Claro, ele pode acabar confiando na garota muito, ver que ela tem um caráter, né, muito correto, mas senão acho que vai rolar muita insegurança. E por que eu tô falando de tudo isso? Justamente porque, mais uma vez, a mulher ela vai buscar a red flag, né? Porque o cara que tem muitas garotas como opção, porque ele é muito destacado, porque ele é o cara mais popular da escola, uma vez que ela tá bem abaixo dele em hierarquia, por assim dizer, quais são as chances dessa mina não terminar o relacionamento dela com muitos chifres? Novamente, o cara pode ser extremamente popular e fiel, é claro. Mas a maioria dos caras não tem tantas opções assim de relacionamento. São pouquíssimos caras que costumam ter muitas opções. E ainda assim, as mulheres vão em cima desse cara, que tem várias outras opções e que provavelmente vão acabar continuando, né, nessa de desprezar elas, ou então vão ficar com elas e vai acabar não sendo nada mais do que isso. E aí elas vão quebrar a cara, vão quebrar o coração em 1000 pedacinhos, porque elas, mais uma vez, estão ignorando todos os caras legais e acessíveis ao redor delas, que provavelmente realmente só teriam olhos pra elas e que poderia ter um relacionamento muito mais promissor, pra focar no único cara destacado, que é o que todas as outras garotas também querem. As meninas são bem mais ambiciosas nesse sentido dos relacionamentos, né? Os caras, certamente, eles se contentam com bem menos, muito mais facilmente. O cara não precisa que a garota mais popular da escola goste dele. Ele quer que uma garota goste dele. Uma garota legal, pode ser tímida, pode ser uma nerdinha também, excluída do grupo dele, mas que, pô, tem pelo menos o suficiente pra atrair ele também, de volta, né? Então, por mais que possa ser meio contraditório, como é que ela é narcisista se ela tá atrás de um cara que só pensa nele e que despreza ela? De certa maneira também é uma espécie de narcisismo feminino, eu acho. Porque ela ainda tá se colocando acima de todas as outras pessoas, focada só nela, querendo disputar com todas as outras meninas pelo único cara que tem algum valor naquele grupo. Também não sei se narcisismo seria a palavra certa. Não sei se isso que eu falei faz tanto sentido. Tô divagando, como na maior parte do vídeo. Eu amei descobrir esse termo lendo Ana Karenina, porque o pai de uma personagem classificou Vronsky como embromador. Como é bom ler, você aprende a ofender as pessoas de uma forma culta. Esses embromadores, quando você é uma mulher, você não cai na deles, entendeu? Você pode até dar uma derrapada aqui ou ali, mas você não cai. Só que a questão é, nós não nascemos mulheres experientes de personalidade. Nós nascemos
numa constante insatisfação. E já que a gente tá falando do que menina jovem faz de idiota, o vício em flertar e em imaginar é uma coisa que também esses caras sabem muito bem como manipular. Não é novidade pra ninguém que a mulher gosta do processo de se apaixonar. E às vezes, quando esse processo acaba, é quando a magia acaba. Então, se você consegue criar essa tensão do se apaixonar, mas nunca conseguir aquilo que você tanto quer, rapaz, você vai catar muita mina aí fora. É assim que algumas mulheres maduras de, sei lá, 30 e poucos anos... Aqui ela praticamente chegou no ponto da monotonia. A mulher, ela quer toda a adrenalina da paixão, fogo do começo do relacionamento. E todo dia tem que ser como se fosse a primeira vez. Uma reconquista constante. Porque senão fica chato. Perde a graça. Aí é só amor. Só sobrou um cara que me ama e que quer construir uma família comigo e, sabe, uma casinha feliz com os nossos filhos e um emprego estável, morando num lugar bacana. Só tem isso. Cadê a paixão? Cadê a loucura? Cadê a vontade de me reconquistar de novo e de novo e de novo? E geralmente esses caras, eles têm o perfil, o cara que vai querer construir uma família, ele justamente não quer ter que ficar conquistando uma pessoa diferente a cada vez. Porque se ele quisesse, ele provavelmente, né, realmente estaria mais no outro polo, do bad boy. Que aí tá sempre conquistando uma nova mulher. O cara não é assim. Ele quer conquistar uma mulher e viver com ela. E não tem que ficar conquistando a mulher que ele já conquistou o tempo inteiro. Porque sim, ele tem outras coisas também que ele precisa focar na vida dele, porque é cansativo, porque os homens preferem esse lugar mais estável. O homem busca mais essa estabilidade. A mulher busca o caos. É por isso que Jordan Peterson classifica assim, né, o polo masculino e feminino como caos e ordem. Você vê que é assim mesmo na dinâmica do relacionamento. O homem busca a ordem, a mulher busca o caos. A energia feminina é a energia caótica. E isso até nos hormônios, né? Os hormônios masculinos, eles são mais ordenados. Então o homem até fica muito irritado porque a testosterona também gera raiva e agressividade. Mas é uma coisa que é mais linear. Você precisa provocar muito até chegar no ponto do cara perder completamente a paciência. Óbvio, tem homem mais estourado, tem homem mais paciente, mas ainda assim tende a ser linear. A mulher não. A mulher é um caos hormonal, onde os períodos são todos mais extremos e tem uma hora que ela tá na TPM e aí depois ela tá nos períodos dela e depois ela tá no período fértil e depois tem uma outra coisa que eu esqueci o nome. Então cada semana é meio que um tipo de humor diferente e que pode gerar muito estresse, muita agressividade, muita raiva, muita tristeza. Então de repente ela tá super feliz, depois ela tá super chorona e depois ela tá super agressiva. Os dois sexos são tão diferentes que é um milagre que a gente faça isso funcionar. A gente, assim, modo de dizer, né? Tem muita gente que não consegue fazer funcionar. Que a raça humana faça isso funcionar e tenha feito funcionar por muito tempo. E hoje tá mais disfuncional. Eu acho que é muito mais difícil você manter um período tão longo fazendo com que isso seja altamente funcional do que esses relacionamentos disfuncionais de hoje em dia. Você cair pro caos é muito mais fácil, né? Destruir é mais fácil do que construir. Por isso que eu também vejo a esquerda com essa energia feminina e caótica e a direita com essa energia mais ordeira, né? Que também é basicamente a diferença da visão conservadora para a visão revolucionária. Tem que destruir tudo e fazer tudo de novo. Ou, pô, isso aqui tá bom, vamos deixar assim, vamos aprimorar. Isso aqui tá ruim, vamos tentar consertar isso aqui que tá ruim. Mas a gente não precisa destruir tudo, vamos só tentar melhorar o que não tá funcionando. Sabe? Masculino e feminino, ordem e caos, conservar, revolucionar. Interessante isso, não? Família formada caem em ladainha de cafajeste porque ele sabe manipular essa coisa do flerte. E um último ponto, um pouquinho polêmico, e que eu admito que ele não é meu, tá? Ele é de um vídeo muito bom que eu vi de uma gringa explicando por que nós mulheres consumimos dark romances. Por que nós gostamos tanto dessa violência e desses tabus. E ela trouxe um conceito muito foda que é o seguinte: nós fomos amarradas moralmente durante muito tempo. O que criou, mesmo depois que a gente tira essas amarras, criou um medo de ser julgada. E aí nós procuramos caras que nós sabemos que vão permitir que nós possamos fazer aquelas coisas que a gente quer no fundo fazer, mas colocando a culpa nesse cara, porque ele é o bad boy e ele me fez fazer isso. No meu estado normal, eu nunca faria isso. Eu acho que tem a ver tanto com as amarras, né? Parece que também é meio natural querer jogar toda a responsabilidade pra cima do cara e tirar o corpo fora. Isso é uma coisa observável em muitas dinâmicas, não só nessa especificamente mais sexual, né? Já que ela tá falando sobre essa questão da moralidade.
que me fez fazer isso. Esse é o princípio de qualquer livro de dark romance e de muitos relacionamentos semi-abusivos. Tem um exemplo pessoal meu que eu vou trazer aqui. Espero que nunca chegue nessa garota, embora eu não tenha contato com ela há alguns anos, mas que junta tudo isso que eu falei. Eu fiz um curso numa faculdade de burguês. Eu consegui a minha humilde bolsa, mas eu tinha que conviver com esses caras, então eu vi um monte de coisa meio bizarra que os ricos curtem fazer. E essa menina, ela era bonita e muito dotosa. Só que ela vinha dessa estrutura da garota rica protegida. Então, como eu disse, ela não podia fazer as coisas que ela queria fazer. Porque é aquele lance, né? Pais que te bancam e que são conservadores, então você tem que seguir na linha. Só que essa menina tinha um fogo no rabo muito grande. Desculpa a expressão. Eu não tenho outra expressão pra dar. Dá lá ele. E um bad boyzinho notou isso e começou a flertar com ela no jeito bad boyzesco. Só que essa mina era comprometida, ela tinha um namoro, eu acho que de mais de 2 ou 3 anos, com um cara que a família conhecia, o cara que fazia tudo certinho, ele fazia um curso superior difícil, eu acho que era engenharia ou algo assim. Ele tinha lá os esportes dele pra se dedicar depois da faculdade, ele era focado, ele era um cara certinho, que a gente pode considerar. Enquanto o bad boy era um maconheiro, que não conseguia assistir uma aula completa, que só sabia fazer piada, que sempre tirava a média raspando e pegava DPs também, sem vergonha nenhuma de admitir. Até eu, que sou mulher, não tô imune ao efeito bad boy, olhei pra aquilo e falei, não é possível. E eu vi esse flerte se desenrolando por pelo menos 1 ano. E eu vi essa menina criando um desejo que não tinha por que existir num cara que não tinha atributo nenhum. Um cara que era muito pior do que o namorado dela. E você deve estar pensando, mas ele era muito atraente. Não, galera, ele não era. Ele era um magrelão com uma risada estranha. Se vestia de qualquer jeito, ele não tinha esforço nenhum. Só que ele tinha confiança. Ele fazia ela se sentir muito gostosa. Ele permitia que ela tivesse pensamentos e ações que o namorado e a família não permitiam. Inclusive, como ele não se importava muito com isso, e aí eu vi essa menina trocando tudo por esse cara. Eu não sei se eu trouxe a resposta que vocês esperavam. Eu não sei se eu vi essa menina trocando tudo por esse... Que obviamente enjoou dela assim que conseguiu. Hoje ela tá com outro bom moço. Ah, é complicado, hein? É difícil os caras não irem ainda mais pra Red Pill depois de escutar umas histórias como essa. Esse cara. Eu não sei se eu trouxe a resposta que vocês esperavam, eu não sei se eu trouxe a melhor resposta, mas eu sei de uma coisa. Eu sei que deve estar passando pela cabeça da maioria dos caras que compensa. Se é louco, compensa ser assim, então. Talvez não dos mais velhos e maduros que querem uma companheira pra vida, mas dos caras que só querem conseguir chegar numa mina. É, isso foi uma coisa que eu vi nos comentários do outro vídeo. Tipo, na verdade, acho que o próprio Douglas Famino também falou isso. Se você quiser só pegar a mulher a rodo, sim, compensa, é óbvio. Se você for pra essa direção, vai ser muito mais efetivo do que se você tentar ser o good guy, né, que vai acabar só na friendzone da mulherada depois. A questão é, e eu vi um cara falando isso, mas eu acho que é mais complexo do que esse comentário. Foi mais, novamente, eu acho que o Douglas também falou mais ou menos isso, que é, se você quiser uma namorada séria, se você quiser uma mulher pra sua vida, se você quiser uma mãe pros seus filhos, faz sentido você querer uma mulher que aceita se submeter a esse tipo de coisa? E você talvez esteja muito inclinado a falar que não. Claro que não faz sentido. Só que não é tão preto no branco também, né? Porque não quer dizer que... Claro, aqui ela tá mostrando que essas mulheres, muitas vezes, daí elas ficam quebrando a cara com todos esses caras, e depois também que viram um relacionamento sério, elas perdem encanto porque elas só estão atrás da aventura. Então você teria que buscar uma mulher que quisesse estabilidade, e não apenas aventura. De fato, se você tá pensando em construir algo sério pra sua vida. Só que não quer dizer que esses gatilhos não funcionem com ela também. Porque aí tá na natureza feminina. Não quer dizer que, pô, a mulher da sua vida pra ser, sabe, a sua esposa por 50 anos tem que ser uma mulher que só curte papai e mamãe. E que não gosta de, sei lá, uma mão no pescoço e uns tapas na bunda de vez em quando. Sabe, uma coisa não necessariamente anula a outra. Ainda mais hoje em dia, que você tem esse perfil, o que muitas delas querem, né, e elas próprias admitem isso, é ser tratada como uma princesa na rua e como uma vagabunda na cama. Então, isso vai despertar alguns gatilhos nessas mulheres, não quer dizer que elas não prestem para relacionamento em definitivo. Porque, teoricamente, até as mulheres mais decentes tendem a ter alguma predisposição a cair nessas armadilhas bad boysísticas, como a Gabrita tá falando. Então eu não sei se faz tanto sentido você falar, isso serve, se aplica e funciona se você quiser pegar a mulher a rodo, mas pra pegar uma mulher pra realmente namorar e se relacionar, aí não. Aí não daria certo de jeito nenhum, esquece isso. Sei lá, viu?
Eu acho que o mais difícil seria você saber como virar a chave. Tipo, beleza, você pegou essa mulher sendo bad boy, mas agora você quer uma coisa séria e estável, e aí você não vai mais ser um bad boy, e o relacionamento vai ficar mais tradicional e ordeiro. E de fato, aí você pode ter o problema de fazer com que pareça uma grande monotonia. Sei lá, é realmente complicado. Não sei, não tem uma resposta certa pra isso, né? Porque cada pessoa é de um jeito, cada mulher é de um jeito, cada cara é de um jeito. Talvez tudo isso possa acontecer de uma forma muito natural, ou talvez pra algumas pessoas realmente faça mais sentido você já buscar uma pessoa que não queira essa paixão tão caliente desde o princípio. O negócio já ser mais tranquilo desde a saída, assim, desde o comecinho do relacionamento. Meio que vai naquela linha do seja você mesmo, né? Então, ela tem que gostar de você do jeito que você é. Então você não tem que ser um personagem bad boy se você não é assim de fato. E eu acho que isso meio que tá certo, né? É estranho você pensar em querer fazer a garota se apaixonar por um personagem que você criou, se você quer ficar pra sempre com ela. Então, no geral, parece que é realmente uma estratégia mais pra sair pegando mulheres do que qualquer outra coisa. Pra um cara que, sei lá, tá desesperado e que tá disposto a tentar mudar totalmente quem ele é pra ver se isso funciona. Porque pra mim isso já é meio estranho. Sei lá, você não ser você mesmo, você fugir da sua própria natureza, acho que você vai se sentir mal. Por exemplo, eu não consigo ter esse desprendimento completo com o sentimento das outras pessoas. Tipo, pô, eu peguei, agora dane-se. Não tô nem aí mais porque ela sente, porque ela pensa. Não preciso, sabe, eu só bloqueio e não vou mais nem pensar, tanto faz. Já peguei, já foi, e agora sumiu da minha vida e não vou mais conversar, trocar uma palavra, porque o que eu queria já foi. Eu não consigo, sabe, só ignorar totalmente a existência de uma outra pessoa com quem eu tive uma interação tão íntima. Pra mim não funcionaria, eu nem gostaria de me esforçar pra ser assim. E eu acho que se você se importa um pouco mais com as outras pessoas e não vê elas de forma totalmente descartável, sem se importar minimamente se essa garota vai ficar triste com o que você fez ou não, se você tem mais responsabilidade afetiva, né, pra usar uma expressão da moda, você provavelmente vai se sentir mal caso você se force a ser esse bad boy que só pega e descarta. Eu acho que, assim, no mínimo, o jogo precisa ser limpo, né? Pelo menos assim, é o que faz sentido pra mim, pro jeito que eu sou. Você só tem que deixar claro que não necessariamente aquilo vai virar algo mais. Ou que não vai virar mesmo, que a sua intenção não é que vire algo mais, que não existe nenhuma pretensão pra isso. Porque aí beleza, vocês se divertem e depois sem peso na consciência, você simplesmente foi totalmente transparente o tempo inteiro e aí foi cada um pro seu lado e os dois estão de boa com isso. Mas encarnar um personagem sedutor que vai prometer mundos e fundos, vai fazer a garota pensar que você vai se apaixonar por ela, sendo que você só quer pegar e depois você descarta, bloqueia, nunca mais fala nada, enfim, né, tem que ser uma coisa muito natural pro cara, eu acho, fazer isso sem ficar com a consciência pesada. Eu realmente não conseguiria. Então eu acho que nem tudo é replicável nessas estratégias, né? O próprio Douglas disse que se sentia mal durante o experimento, sendo escroto com as meninas, sendo zoado com ela. Tipo, ele não conseguia fazer aquilo sem ficar, sabe, batendo a culpa na consciência dele. E, cara, sem a menor dúvida, muito melhor do que você sair por aí passando o rodo de um monte de mulheres com as quais você não vai criar nenhuma conexão, mas ainda assim se sentindo culpado por estar sendo escroto com todas elas, muito melhor do que isso é você estar em paz consigo mesmo, né? Com a sua consciência tranquila, buscando, sei lá, relacionamentos que têm mais significado pra você. Vamos só ver a conclusão aqui da Gabrita sobre... E eu vou ser uma advogada do diabo agora, e ao invés de deixar uma fala moralista de não, rapazes, não sejam assim. Escolham o arquétipo do cara bonzinho. Honrem as mulheres, não as tratem assim. Eu vou ser uma verdadeira pick me girl, como me acusam tanto de ser, e vou mandar a real. E é óbvio que eu acabei de ser irônica, mas assim, eu realmente vou mandar a real. Eu faria isso. Na verdade, eu fiz a versão disso feminina. Eu já senti a vontade de criar uma persona que explorasse algum ponto fraco das pessoas. Todo mundo sabe que o ponto fraco de homens é a luxúria. E todo mundo está aprendendo que o ponto fraco de mulheres é o flerte e a imaginação. Sendo bem honesta, eu acho que se você tem muita dificuldade em lidar com mulher, se você tem a curiosidade de testar se isso realmente funciona, faça. Tente tratar as mulheres igual um bad boy trata. Eu tive que experimentar um caminho para saber que ele não é o melhor caminho e que eu não quero mais seguir nele. Enquanto a gente só fica na imaginação e defendendo que não, uma hora você vai encontrar. Mas eu ainda... Olha que coisa, né? Na minha cabeça ainda, tipo, tá, beleza, mas você vai só tentar e fazer mal para várias pessoas inocentes no processo? Não sei. Será que isso conta como reparação histórica? Pra garota certa. Vai. Tem inclusive um vídeo no Peraí, YouTube. como é que é? Ah, ó, ela citou o vídeo. Perdi. Enquanto a gente só fica na imaginação e defendendo que não, uma hora você vai encontrar a garota certa. Vai. Tem inclusive... De fato, né? Não dá pra saber hoje em dia.
Tá cada vez mais difícil encontrar a garota certa. Teve um vídeo no YouTube do Douglas Flamino testando se comportar como um bad boy, que eu não vi, mas alguns inscritos falaram que comprova esse ponto. Então, testa. Assim como uma garota jovem coloca um vestidinho curto e vai pra uma balada pra testar se ela tem esse poder que é mais dizem uma coisa engraçada, como as mulheres elas têm muito mais facilidade em não se importar, né? Não estão nem aí o quantos homens elas vão humilhar no processo, fazer os caras se sentirem mal, terrível, assim. Tem muitas que... Tem até aquele ditado, aquela brincadeira, né? O não você já tem. Então, vai lá, tenta. O que custa? O não você já tem. Você vai atrás da humilhação. Por quê? Porque não basta elas simplesmente dispensar o cara. Elas precisam desprezar, né? Jogar a autoestima do cara lá embaixo. Então, é muito louco isso. Porque eu sei que eu falei brincando, mas tem um quê de reparação histórica nisso, talvez? Se bem que meio que sempre foi assim, né? A garota vai lá, humilha os caras que têm algum valor, né? Descarta eles completamente. Esses caras se dão mal, mas ao mesmo tempo essa mesma mina tá se dando mal na mão de um bad boy que vai descartar ela cedo ou tarde. Então, eu não sei o que eu diria pra você fazer. Eu acho que eu não tenho que dizer o que você deve ou não fazer. Mas também tem o risco, né? De ficar sendo bad boy com as garotas. Se já tá fácil receber uma falsa acusação hoje, imagina se você tiver um comportamento padrão de ser escroto com todas as garotas. Pensa nisso também, tá? Pensa nisso. Esse cara, teoricamente, o bad boy é o que está mais próximo de uma falsa acusação. Ela tem. Eu acho que se você é um cara e quer testar, tratar as mulheres como bad boys as tratam, pra ver se funciona mesmo, vai lá, meu mano. A única coisa importante que eu talvez deixarei aqui como um conselho pessoal é cuidado pra não se perder no personagem. Mas algumas barreiras na vida a gente quebra na porrada, na marretada. Talvez você esteja aprendendo um pouco sobre o lado negro da força. Como eu já disse desde o começo desse vídeo, funciona. Não sei se com uma mulher madura, com personalidade, que quer algo sério, talvez não. Mas com meninas jovens, cheias de imaginação, funciona. Funciona. É isso, meus bad boys. Cara, ela traz uns pontos interessantes, né? É o segundo vídeo dela que eu assisto. Eu achei bacana, achei interessante, deu pra devagar bastante, assim como o primeiro. Diz aí nos comentários o que você achou de tudo isso, das opiniões da Gabrita, das minhas opiniões, o que você pensa sobre esse tema, você chegou em alguma resposta aqui? Se sim, se ficou comigo até o final, achou esse conteúdo interessante, passa ele adiante. Mais pessoas podem acabar gostando também, né? Ajuda aí, compartilha, deixa like, comenta, ajuda no engajamento do vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.